Bom, aliás, a dupla de zaga também, quem diria, hein? Robert Renan e Cuesta, tá muito bem os dois. Zagueiro canhoto. E o Léo Jardim é um goleiraço. E parte dessa recuperação do Vasco começou aqui no Morumbi contra o São Paulo, né? Uma taca, né? Ninguém esquece essas coisas. Por que a gente não esquece esses resultados horríveis? Machuca, né? Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece, não. Família, eu tô aqui pensando que tem certas coisas que acontecem na nossa vida que nos ajudam a mudar hábitos, mudar a postura, e com esse bom momento do Vasco, eu tenho certeza absoluta que você não está praticando essa atividade. Qual, Tiagão, atividade que você está falando? Pegar o seu secador e secar. Há muito tempo você não faz isso. Eu tenho certeza. Você está focado no Vasco. Que momento lindo que o Vasco vive, família vascaína. Mas eu vou te falar que hoje eu acho que vale a pena dar aquela secada. Tanto no Flucê, que vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai destacar isso aqui, ficar ali com 44 pontos. E mais à tarde, ali às 9h30, secar o rival. Porque, olha, eu acho sim que tem grandes chances do Racing passar. E aí aquele papo que eu já falei aqui com vocês, família. Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer. Ave Fênix! Faz parte desse projeto. Já pensou? Só o Vascão carimbando esse ano? Faixa, Libertadores? Pá, que isso, hein, família vascaína? Então, eu acho que vale a pena dar aquela secada nessa galera aí. Vocês concordam? Mas vamos seguir aqui a nossa resenha, tem muita coisa pra gente falar. No momento que estou gravando esse vídeo, 3 horas da tarde, boa tarde, uma quarta-feira abençoada para todos nós, né? Principalmente aqui para o Rio de Janeiro, que tá complicado, né, família? Tá complicado, comentei com vocês no nosso vídeo, né, de ontem, independente da sua religião, fé, reza, ora, porque o Rio de Janeiro tá precisando. Muito, mas muito. Vamos lá, família, a gente vai falar aqui sobre a Nike, né, sobre o Campeonato Brasileiro, vamos destacar aqui um pouco do jogo de domingo, o confronto que a gente tem contra o São Paulo, até trazendo aqui o Cicinho. Cicinho, você tá mudando o seu olhar para o Vascão, né? Tá com medo? Fica com medo não, vamos debater aqui dentro da opinião do Cicinho. Eu quero trazer também a galera lá da GE TV, tava por lá o Fred, o André, Rodriguinho, que jogou no Cuiabá, Cruzeiro, Corinthians, a Luana, falando do momento do Verratti e destacando a postura do nosso capitão. Achei bem interessante pra gente trazer aqui nesse vídeo, até, né, pegando um gancho dos bastidores. Cara, o Verratti, a galera comemorando muito com ele, tem um momento dele lá também, né, que parece que ele tá ali agradecendo, saiu essa urucubaca do Verratti, e tocar num assunto aqui também, que é a defesa do Vasco. Família, tem muita gente falando sobre Cuesta e Robert Renan. Além disso, falar sobre o Nuno e também Neto. No programa de ontem, Os Donos da Bola, ele falou que tal lateral é o melhor do Brasil nesse momento. Eu não posso escutar isso e deixar isso quieto. Eu tenho que debater essa afirmação do Neto. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. E não esquece, Golcase é parceira do canal Go Black, várias promoções no site da Golcase, é só você entrar aqui no nosso QR Code ou no link que eu tô deixando no primeiro comentário fixado. Utiliza o nosso cupom Família Vasco, eu tenho certeza. Você entrando no site, você vai comprar alguma coisa, seja uma capinha, uma garrafa térmica, uma mochila personalizada, uma mala para viajar. Então fecha com a Golcase, que é parceira do canal Vasco em Família. Família, vamos seguir a nossa resenha e deixa eu destacar aqui essa informação da galera lá do GE sobre a parceria, né? Vasco e Nike. Tá aí, ó. As conversas mais recentes giram em torno do interesse mútuo em transformar o Vasco em uma marca global. A ideia é que todo o processo seja pensado mundialmente, desde os desenhos vindos de escritórios internacionais até a distribuição dos produtos. O clube quer estar presente nas principais lojas físicas da Nike ao redor do mundo, Estados Unidos, Europa e Ásia, como parte da estratégia de ampliação da marca vascaína. Nas últimas semanas, a Nike realizou um showroom com lojistas apresentando produtos e
discutindo logística de distribuição. Ainda não havia o desenho final da camisa e nenhum representante do Vasco participou da apresentação. Mesmo assim, dirigentes do clube já viram o material base sem os designs finais e gostaram da tecnologia aplicada pela fornecedora. A produção das camisas já está preparada pela Nike. A empresa também aprovou a repercussão das artes publicadas com o estilo visual da marca. Daí, que parceria é essa, hein, família vascaína? Inclusive, lá o bairro do canal Resenha, mais ou menos, ele destacou isso aí, né? Pô, o Vasco vai fechar com a Nike. Cara, bem legal. Espero mesmo que a Nike possa ter esse olhar com o Vasco, né, de levar a marca para o mundo, né? Eu já vi, assim, em outros lugares, criadores de conteúdo, seja jornalistas, né? Quando eles vão nessas lojas, não tem, né, matéria de determinada marca, né? E que patrocina aqui clube no Brasil, o determinado clube no Brasil. E você não vê, né, as camisas do Brasil pelo mundo. Então eu espero realmente que o Vasco, a Nike, tenha esse olhar, porque, poxa, eu vou te dar aqui o meu exemplo. Eu já conheci, através do canal, vascaíno lá da Holanda, que é o Gabriel. De Portugal tem uma galera, recentemente o Thales, né, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então tem que ter o Vascão pelo mundo, a galera tem que, né, comprar a camisa do gigantesco Vasco da Gama. E assim, além disso, né, claro, trazer mais recursos para o Vasco, financeiramente falando, que faz parte do processo para o Vasco continuar nessa caminhada de se fortalecer novamente. Os resultados dentro de campo já estão caminhando, agora, claro, tem que buscar fora de campo, caminhando para que a gente possa mirar as conquistas, né, família? É isso que a gente quer, pelo amor de Deus. Vamos seguir a nossa. Agora, um detalhe importante que a gente não pode esquecer, né? Comprar uma camisa original hoje já é pesado, não vamos ir ainda, né? É complicado, é 390, é 400, e a Nike, ela gosta do faz-me rir. Ser barato não, mas é isso, né? Vamos seguir a nossa resenha e falar um pouco sobre a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, até destacando hoje o jogo do Flu-C, que vai encarar 7 horas, né, o jogo, eu acho, Flu-C contra Ceará, o Ceará que tá num momento complicado, né, poxa, o Vasco não ganhou do Ceará, cara, finalzinho, o PH tem crédito, mas deu muito mole, né, família, mas 2 pontos aqui, meu Deus do céu, mas assim, o Ceará precisa, né, se recuperar na competição, nesse momento tá a 4 pontos ali, do Vitória e tá em queda, né? Tá em queda. Mas assim, de repente consegue aqui aprontar para cima do Flu-C. É um time que, né, sabe jogar fora de casa, buscando os contra-ataques. Vive um jejum lá, né? Pedro Raul, entre outros atacantes. Vamos torcer para que o Ceará, pelo menos, né, segure aqui o Flu-C. O empate já tá de bom tamanho. Vamos colocar dessa forma, porque aí o Flu-C empata em número de jogos, mas fica só com 3 pontos à frente do Vasco. No mundo ideal, o Ceará ganhando, opa, show de bola. Mas no momento é complicado acreditar nisso. Mas vamos lá, vamos secar. Liga o seu secador aí. E aí, família, analisando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flu-C joga novamente, né, contra o Ceará, fora de casa. O Botafogo, que tá com 47, pega o Mirassol empolgado ainda, não abaixou o ritmo, jogo difícil pro Botafogo. Corinthians e Grêmio, né, que tem 39, então estão próximos do Vasco, vão se enfrentar nessa próxima rodada. O Bahia já tem 49, né, tá bem na frente, mas assim, se perdesse o jogo seria bacana, né, como diria meu pai, mas pega o RB Bragantino, é saco. E aí o Vasco, claro, encara o São Paulo no domingo às 8h30. Assim, uma rodada interessante, né? Porque você pega o Botafogo jogando fora, você pega o Fluminense jogando fora e o Vasco jogando em casa. Então, passa por essa secada hoje no Flu-C aí, que de repente a gente pode até ultrapassar na próxima rodada. Vamos seguir a nossa resenha, família vascaína. E eu quero passar aqui para vocês esse corte que eu preparei da galera lá da GE TV e também do Jogo Aberto, Cicinho comentando já um pouco sobre esse confronto. E aí eu vou destacando aqui ponto a ponto, Nuno, dupla de zaga, Neto que falou do PH, do Mateuzinho e tudo mais. A resenha tá show de bola. Chega aí. E é até curioso, porque o Pedrinho falou lá atrás, há uns 2 meses atrás, que o Vasco tinha o 8º melhor elenco do Brasil. Todo mundo deu risada da cara dele e agora tá em 8º, Dedé. Que loucura, né? Como é que explica? Acho que é a janela, né? E aí eu tenho até essa curiosidade, vou perguntar para quem entende muito, que é a nossa Lulu, se ela acha que essa janela do campeonato que teve no meio do ano, pro Vasco foi uma das melhores, assim, do campeonato todo, você acha que foi pro Vasco? Porque, assim, os jogadores que chegaram no Vasco realmente mudou o patamar do time, né? E eu tive a sorte, né, de comentar um jogo do Vasco logo depois, assim, da janela, quando o Robert Renan e o Cuesta chegaram, porque, ofensivamente, dos times do Diniz, a gente sempre espera muito pelo estilo de jogo que ele tem e por ter jogadores, obviamente, ali que poderiam... O Nuno, o Felipe Coutinho, o Ryan. A gente já sabia que esse time poderia funcionar. Agora, defensivamente, sofria demais. Com a chegada do Robert Renan e do Cuesta,
eu falei no jogo ainda que a gente fez, eu falei, acho que agora o sistema do Diniz vai dar jeito. Sobretudo porque o Robert Renan é um jogador com muita capacidade de condução de bola e de ajudar ali. Então, isso daí que a gente tá vendo, cara, é puro suco de um time do Diniz e a torcida tem que comemorar mesmo. É impressionante a arrancada e tem feito jogos com muita consistência, assim, dentro de campo. A gente olha e fica impressionado com o desempenho. E a questão do Verratti que vocês trouxeram, assim, eu acho que tem um ponto muito positivo. Um jogador como ele, que é artilheiro do Brasil, assim, do Brasil na temporada, se colocar no banco e se colocar no sentido de aceitar ficar no banco, né? Cara, beleza. Neste momento eu não posso contribuir para o time e trabalhar em silêncio, assim, com uma liderança. Poucos atacantes, ainda mais do quilate dele, né, por tudo que ele fez nos últimos anos pelo Vasco, tem essa consciência, essa maturidade e de entrar agora num jogo que tem necessidade dele estar lá e resolver. Então é muito admirável, né, de olhar um atleta. Vocês podem falar mais como atleta, porque não é fácil ficar no banco. E era capitão, né? Exato. É difícil, o atacante... É aquilo que eu sempre brinco, quando eu ficava no banco de reserva, eu ficava torcendo pra tomar 1-0 porque a chance de entrar era mais fácil. É assim, e é difícil, o atacante ele gosta de fazer gol, ele gosta de estar participando. E o cara era capitão, cara, assim, é um cara que já não é mais menino, já tem uma idade avançada. E respeitar esse processo, respeitar o Diniz, respeitar a fase de quem entrou e tá bem, é admirável mesmo, bem lembrado do que você falou, faz diferença. Aí que você vê, é o grupo. E, Driguinho, o capitão, assim, o pessoal acha que é só falar com o juiz, né? Que ele não vai tomar amarelo e tal. Você já foi capitão no Corinthians. Tem umas outras missões dentro do clube que o capitão tem que cumprir, não tem? Tem sim, né? O capitão é uma liderança, né? O cara que tem que dar exemplo, que tem que sempre tá colocando o ambiente para cima, que tem que cobrar na hora que tem que cobrar, que é um cara que é muito ouvido, né? Que você dá suporte para os mais novos, dá confiança para os mais novos para poder jogar. Então você tem que e bem lembrado que falou, né? O Verratti, ele ter essa hombridade de se colocar de ir para o banco e continuar trabalhando firme, não entrar em polêmica e não fazer nada em relação a isso, mostra muito sobre o caráter dele, sobre a liderança que ele tem, né? Então, admirável a atitude dele, né? E para você ver como são as coisas acabam voltando, né, para ele, né? Então, pelos gols que fez, né? Então, trabalhou quietinho, em silêncio, então mostrou aí que tá de parabéns por tudo que conseguiu suportar e conseguiu... Eu não consigo ficar sério. O fato é que o São Paulo também, na sequência, Ronaldão, tem o Vasco do Diniz no Rio de Janeiro, o Vasco que vem de 4 vitórias seguidas. O Vasco com o Diniz, hein, que a gente falou aqui, que no começo... O Verratti virou vice-artilheiro da competição. O menininho, o lateral que jogou no Corinthians também, Bidon, né? Lucas Piton. Também voltou a dar aquele cruzamento com o arco. O PH foi chamado para a seleção também, então, né? Vai ser uma parada indigesta, hein? Ainda mais que o Diniz acertou o time dele aí. Bom, aliás, a dupla de zaga também, quem diria, hein? Robert Renan e Cuesta, muito bem os dois. E o Léo Jardim é um goleiraço. E parte dessa recuperação do Vasco começou aqui no Morumbi contra o São Paulo, né? Uma taca, né? Ninguém esquece essas coisas. Por que a gente não esquece esses resultados horríveis? Machuca, né? Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. Eu tô apanhando muito ultimamente, não tô esquecendo de nada, hein? Porque a gente vê a questão do Crespo, assim, desmotivado, né? Ele falando assim, sem ânimo, né? Não sei o que tá acontecendo com ele, até porque, é claro, vindo de resultados ruins, isso é difícil também você ter motivação. Mas a gente espera mais a motivação do Crespo, até porque é um cara que é experiente e vai pegar um time do Vasco muito bem armado pelo Fernando Diniz, né? Com a volta do Ryan e você jogando dentro de casa, né? O Coutinho jogando muito bem no meio de campo ali. Mas eu posso ter uma atenção bem redobrada. Mas eu posso discordar só um pouco de você. Você deve, irmão. Na verdade, assim, eu vejo o Crespo realista. Ele não tá vendendo ilusão pro torcedor. Ele nem garantiu se fica pro ano que vem. Exatamente. Então, mas porque o torcedor são paulino, até um certo ponto nesse ano, foi iludido, principalmente na Libertadores. E eu sou um deles que colaborei pra iludir o torcedor, porque eu estava iludidinho. Entendeu? Então a realidade do São Paulo é essa. É isso. Deixa eu começar falando do Verratti, que é bem legal, né? Gostei muito dessa resenha aí. E assim, família, ontem eu tava vendo uma postagem do Léo, cara que eu sigo aqui no Insta, né? Ele mostrando um comentário que mandaram pra ele, né? Sobre o Verratti, que esse é um jogador a menos, que é não sei o quê. Aí ele destacou, que não serve e tudo mais. Então assim, eu tava também vendo o Kleber, gladiador, e o véi lá do programa do Benja. E aí o Kleber falando que hoje é muito mais complicado, difícil assim, essa situação, porque né, as redes sociais hoje você consegue ali, tá falando com o jogador, você manda mensagem no direct, você manda mensagem
nos comentários ali da foto, e não dá pra negar que os jogadores acabam acompanhando esses comentários. Então, assim, o que teve, imagino, né, de torcedores criticando o Verratti nesse período, né, e tu vai julgar o cara, dele ficar puto, dele, sabe? Não vai, pô, porque eu fico. Às vezes aparece aqui alguns comentários que eu falo assim, meu Deus, mas não é mais fácil parar de me acompanhar? A pessoa, eu entendo isso, tá? Por isso que eu passei a lidar bem com as críticas. Porque no caso do Verratti é totalmente diferente, né? Porque ele tá ali, pô, joga no Vasco, pressão e tudo mais. Mas no meu caso, assim, não é mais fácil parar de me acompanhar do que chegar, comentar alguma coisa e estou saindo do canal. Mas que carência é essa? É só parar de me assistir e não me acompanhar mais. Mas o cara quer dar ali o comentário dele, o tapa sem mão nesse belo rosto, não vou te assistir mais. Gente, mas pra que isso? Quando eu não gosto de alguma coisa, eu não acompanho mais. Se o cara me irritou, eu vou dar um tempo, saio, cancelo a inscrição. Simples assim, eu não preciso ir lá atacar ou falar ou justificar porque eu tô saindo. Isso é muita carência, gente. Muita carência. Eu lido melhor assim com as críticas, mas no caso do Verratti é totalmente diferente. E aí entendo que dentro dessas críticas, cobranças e tudo mais, teve um período sim, principalmente ali no jogo contra o Corinthians, que ele fez algumas postagens destacando os números dele e tudo mais. Aí teve um outro jogo também que ele colocou, e eu entendo isso, cara, faz parte. O que eu tô falando aqui, não é fácil lidar com as críticas, com o feedback. Tem muita gente que fala, eu tô te dando feedback, é uma crítica construtiva, mas quando você passa por isso, quando você recebe a crítica, você já, é diferente. Eu sei como é que é, Então o Verratti deve ter sentido nesse período e até fez essas postagens, mas depois que de fato ele ficou no banco no jogo ali contra o Fortaleza, você não viu mais nada nesse sentido, não viu. Viu um Verratti muito focado realmente em trabalhar, em dar a volta por cima, ou até contribuir com o que ele pode, né, que é apoiar, que é mesmo no banco ali nos bastidores, né, ele chamando a responsabilidade, falar, de motivar, e o Verratti é um líder, é o capitão do Vasco, mesmo, né, jogando, mesmo estando no banco. Então, gostei muito da galera destacando essa postura dele. E assim, quem acompanhou os bastidores, vou mostrar aqui algumas imagens pra vocês. Cara, o grupo gosta muito do Verratti. Gosta muito, porque todo mundo ali basicamente abraçando, comemorando com ele. Tem um momento que o PH, eu falei que você ia fazer 2 hoje, é o Piton abraçando, é o Verratti, e lá no vestiário da mesma forma. E aí tem essa imagem aí, né, que ele meio que tá aqui, pô, acho que agradecendo por sair essa urucubaca dele. E é o que eu sempre falei aqui, família. Por mais que hoje ainda eu defendo o Verratti no banco, é um jogador que vai ser sim importante na reta final dessa temporada, e comprovou isso contra o RB Bragantino. Não vou ser hipócrita, né, de agora, tô exaltando o cara aqui nesse jogo, não, porque sim, defendi ele no banco nesse jogo contra o RB Bragantino, mas ele calou a minha boca, guardou 3 pontos na conta, eu tô feliz, você tá feliz, e isso é que importa, família. Agora vamos ver, né, o Vasco voltou a trabalhar hoje, e aí vamos ver, né, o que o Diniz pensa para essa partida contra o São Paulo. Verratti titular ou Verratti no banco, família vascaína. Um outro ponto que eu queria destacar aqui com vocês, que a Luana também comentou aí, que é a dupla de zaga, né? E assim, todo programa que você tá acompanhando e tá falando do momento do Vasco, não tem como. A galera tá falando do Cuesta e do Robert Renan. Um programa que eu nem destaquei aqui, né? Que foi o do Galvão Bueno. Aí tava por lá o Falcão, o Luxemburgo, o Ricardo Rocha, o Casagrande e a galera falando do Robert Renan. Você liga na ESPN, vão estar falando do Cuesta e do Robert Renan. A galera aí do GE, Cuesta e Robert Renan, porque realmente mudaram ali a linha de 4 do Vasco. E claro, a gente não pode esquecer nunca da importância do Barros. Eu não sei nem o que falar. Aqui a água, vinho, sabe? Qual o ditado popular aqui que eu posso utilizar nesse momento com a importância do Cuesta, Robert Renan e Barros, além da mudança também do estilo, do conceito, né, do Fernando Diniz, de realmente olhar também para o jogo sem bola. E aí, família, quanto tempo, né, a gente não vê o Vasco em 3 partidas não levar gol? Inclusive tá aqui, né? 7 horas sem tomar gol. Não passa nada da dupla Cuesta e Robert Renan. O Vasco acumula 7 horas sem tomar gol com eles em campo. O último sofrido foi no clássico contra o Flamengo. Desde então, eles juntos, a baliza está zerada. Verdade, né? O Vasco, infelizmente, tomou um gol ali. Gol bobo, né? Mas tomou. Mas, cara, estão jogando muita bola. E aí é aquilo, né? A gente não pode esquecer, né, da galera que tá no entorno ali deles, que é o Piton, que tá marcando muito bem, né? O PH, a gente nem precisa falar. E como eu destaquei aqui, o Barros, além dos atacantes do Coutinho, que estão contribuindo muito sem bola, família vascaína. Mas ontem, eu me deparei aqui com essa postagem lá dos donos da bola e do Esporte na Band, dizendo o seguinte, o Neto, ó, o Mateuzinho é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Eu lembro que teve uma postagem do Neto, que ele gravou, né, uns stories aí, é isso, né,
falando do Diniz, que o Diniz era isso, que o Diniz era maluco, como é que pode falar do Felipe Coutinho na seleção, pô, criticando. E eu falei assim, cara, como é que dá pra levar o Neto a sério? Porque ele vai, eu tenho certeza que ele vai falar, até comentei isso aqui, ele vai falar do Yuri Alberto na seleção, como falou, no outro dia colocou o Yuri Alberto na mesma prateleira do Ryan, do momento do Vitor Rota, do momento do Caio Jorge, do Pedro. Não pode, pô, não pode fazer isso. E da mesma forma, Mateuzinho, Neto, vocês não acompanham, cara. O PH tá desde 2023 jogando muito bem. 23, 24 e esse ano. Pô, tu acha que a gente não acompanha a bola, não? Teve um momento desse aí que a galera queria o Mateuzinho sumisse do Corinthians. Um período recente aí, tá? Ano passado, por exemplo, brigando ali pra não cair, some. Como é que pode ter dado tantos milhões, não joga nada? E o PH, né, mantendo, na verdade, não sendo regular, ele tá evoluindo, temporada após temporada. Chegando nessa aqui, tanto que eu acho que eu posso usar esse argumento. Hoje o PH tá ali no prêmio Bola de Prata, não é isso? Da ESPN, como o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. E nessa aqui, a votação, eu acho que tem, né, os capitães dos clubes, os jornalistas e tudo mais, tem essa votação. Se o PH não ganhar o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, não é sério. Essa seleção da competição não vai ser séria, família vascaína. É o melhor lateral direito do Brasil, mas assim, o Neto, disparado, porque é um cara que faz gol, é um cara que contribui com assistências, é um cara que marca muito bem. Nenhum lateral desses que a galera fica citando aí, Samuel Xavier, Mateuzinho, marcam com a força que o PH tem. Então não tem debate. Tudo bem, Neto? Pelo amor de Deus, família vascaína. Um outro ponto que eu queria destacar aqui com vocês, já puxando o gancho do jogo contra o São Paulo, é essa situação aqui do Nuno. Eu vi uma galera levantando isso ontem, né, que o Nuno despertou o interesse de clubes do mundo árabe. No entanto, o jogador descartou, né, essa possibilidade, porque ele tá feliz aqui no Rio, tá feliz no Vasco e tá conseguindo contribuir, tá jogando bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem que é um jogador muito importante. Porque eu vou aproveitar esse gancho aqui do Nuno para já puxar essa resenha contra o São Paulo. Família, passa pela cabeça de vocês testar um Vasco sem o Nuno? Principalmente a galera que defende o Verratti, porque, família, é uma visão minha, tá? Eu não consigo ver o Vasco sem o Andrés Gomes. E não é porque eu acho que ele tá jogando... Não é isso. É a característica que ele traz pro Vasco. Você me entende? Da força, da velocidade, de ajudar sem bola, de te dar a possibilidade de contra-atacar, de arrancar, como ele fez contra o RB Bragantino. Sabe? Eu não consigo ver hoje o Vasco sem o Andrés Gomes. Não consigo. E também acho que o Nuno, como eu tô dizendo aqui, é titular. Mas... a galera que defende a volta do Verratti é no lugar do Andrés Gomes? Ou você testaria no lugar do Nuno para ter Ryan e Andrés Gomes de pontas, Verratti e Coutinho? Você testaria isso? É uma dúvida que eu tenho se tem alguém que pensa nesse sentido, tá? Porque, cara, como eu disse, o Andrés Gomes pra mim hoje ele não pode sair do time. Mas de forma nenhuma. Minha visão, tá? Família, e em relação ao São Paulo, eu tava até vendo um comentário aqui de um vascaíno, e ele falando, poxa, Thiagão, que isso, não pode menosprezar, né, o São Paulo não, o São Paulo tem camisa e tudo mais, e assim, de forma nenhuma, foi a minha intenção. O que eu falei foi sobre o momento do Vasco, que é muito melhor que o deles. O retrospecto aqui no Rio em relação ao São Paulo é muito positivo. Eu não lembro assim quantos jogos eu destaquei, sei lá, 5, 6, 7, sei que foram 2 empates e o restante vitória do Vasco. Então é um retrospecto muito positivo que a gente tem aqui. Inclusive, né, no ano passado o Vasco deu 4, fez 4 neles. Sem o Luciano, que é um excelente jogador. É um São Paulo, assim, todo desfalcado, né? Eu acho que o São Paulo poderia até mandar melhor na temporada se não fosse os desfalques. Calério, Oscar, o Lucas que estava voltando agora, o Ferreirinha teve um tempo, o André Silva, assim, muita gente fora lá no time do São Paulo. Então, assim, por esse motivo, sem ter o seu principal jogador... o Lucas voltando agora, deve jogar sem centroavante, deve jogar com o Lucas e Ferreirinha ali, é um ataque de mais mobilidade e tal... mas, poxa, a gente tem que, né, fazer valer o nosso momento, o fator casa, não dá para desperdiçar essa oportunidade de, num confronto direto, vencer 3 pontos, aproveitar o nível de competitividade desse tipo de jogo pra gente, né, tá bem, pegar esse, né, nível de confronto visando Copa do Brasil, porque sim, o momento do São Paulo não é legal, mas é um time que vai chegar aqui com muita vontade, porque depende muito disso também pro ano que vem. O São Paulo quer brigar para uma pré-Libertadores, uma Libertadores que seja. Então eles não vão chegar aqui sem motivação, até porque conseguiram uma vitória também sobre o Bahia, que é um adversário difícil de ser batido. Então é a promessa de um grande jogo, mas eu acho que o Vasco é muito favorito, né? O que não quer dizer que vai vencer, mas é muito favorito. E o Vasco tem que, né, acabar com a minha projeção, que foi de 8 a 10 pontos, e o Vasco vai somar 12 pontos em 4 jogos, família vascaína. É isso!
Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da nossa resenha. Daqui a pouco eu tô de volta. Fui!